galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje, estamos aqui para mais um podcast, né? Sejam bem-vindos a mais um podcast da Kings League. Estamos chegando a quase o episódio 60, se eu não me engano, do nosso podcast da Kings League. Estamos bem, né? Estamos aí, quer dizer que... Eu acho, né? Não, obviamente tenho certeza, mas eu acho que quer dizer que estamos bem, né? Estamos no caminho certo porque vocês estão gostando. Eu gosto demais, Kings League é muito bom, realmente. Kings League é muito legal. E galera... Estamos aqui falando sobre a Kings World Cup Nations, né? Já faz algumas semanas, né? Acho que é a segunda semana já que estamos na Kings World Cup Nations. Estamos na reta final, melhor dizendo, e estamos nos playoffs, estamos nas quartas de final. Isso mesmo, galera. Já chegamos às quartas de finais da Kings World Cup Nations e ontem tivemos os jogos do Last Chance, né? O Last Chance mais seria uma espécie de oitavas, mas não é oitavas, né? Porque só tem 3 times, então os primeiros colocados já se classificaram direto para as quartas e os segundos colocados e um melhor terceiro, né? O melhor terceiro de todos os grupos também estava aí neste bolo. E tivemos ontem 3 jogos que definiram já os outras três seleções, melhor dizendo, que estão nas quartas de finais da Copa, tá certo? E aqui no vídeo de hoje, né, vocês já viram no título, mas iremos conhecer e aprofundar sobre os jogos. O primeiro jogo foi entre Estados Unidos e Holanda. Estados Unidos que caiu num grupo difícil, caiu num grupo bem complicado, foi para o shootout triplo e conseguiu se classificar para o Last Chance, né? O grupo dos Estados Unidos, a Alemanha se classificou direto para as quartas. E no grupo da Holanda, a Holanda simplesmente eliminou Marrocos e Colômbia e foi para o Last Chance. Chile se classificou em primeiro, beleza? E no duelo de ontem, a Holanda acabou sendo eliminada da Copa do Mundo, foi eliminada da Kings World Cup Nations. Complicado para a Holanda, porque a seleção holandesa talvez pegou um dos piores adversários que podia pegar nesse Last Chance. Eu acho que a seleção dos Estados Unidos é uma seleção muito segura, muito correta no que faz e tem grandes jogadores. Tem de novo uma grande atuação do Gabriel, eleito MVP ontem, mais uma vez. Joga demais o brasileiro naturalizado americano, está jogando demais. O Gabriel, mais uma grande partida dele, assumiu a artilharia da Copa do Mundo, da Kings, é o artilheiro do Mundial. Então, assim, mais uma grande partida do Gabriel, muito bom no dado, no escalonado. É realmente um time muito bom esse dos Estados Unidos, uma seleção muito forte. A Holanda deu azar de cair contra eles, né? Já logo de cara já pegou uma das melhores seleções do Last Chance. E os Estados Unidos de novo com o Castro batendo o pênalti e cavando. O Castro simplesmente cavou no pênalti, enfim. Ainda teve um gol do Mijatovic valendo 2, enfim. Para os Estados Unidos foi o mundo perfeito mesmo contra a Holanda. A Holanda até que tentou, né? O Ismael fez 3, mas nada adiantou. Os Estados Unidos avança, está nas quartas de finais. Quem também está nas quartas de finais é a seleção francesa. E olha, galera, muito surpreendente a seleção francesa ontem para cima da Argentina, né? A seleção argentina que esteve por 2 dias praticamente eliminados, né? Foi eliminado ali no sábado. Aí depois, com um drama, tinha que ter uma combinação de resultados muito grande para a Argentina se classificar como melhor terceira, e aconteceu essa combinação. Eu até falei no podcast de ontem que eu achava que a Argentina, após ganhar essa sobrevida, né, após ganhar essa segunda chance, ia entrar com sangue nos olhos, ia dar tudo de si, mas não dá para dizer que não. A Argentina realmente entrou com sangue nos olhos, deu tudo de si. Veio o presidente La Cobra também, né, o presidente da La Capital, junto com o Lamine Yamal. Ele veio aí hoje, ontem no caso, né, apoiar a seleção argentina também. O Marquito bateu o pênalti, cavou. Impressionante que o Marquito bateu bem os pênaltis presidentes. O Marquito cavou o pênalti dele. Mas tivemos aí uma surpresa, tá? Michel Bastos, ele mesmo, bateu o pênalti presidente da França. O Remy não tava. O Michel Bastos acabou batendo. Se eu não me engano, ele tem dupla nacionalidade e ele tá como presidente da França. Então, foi lá o Michel Bastos, bateu o pênalti presidente, cravou. Foi pro matchball. A equipe da França 6-4, né? Aí a Argentina ainda faz mais um, fica 6-5, mas o Nicolas Martins acaba com o jogo 7-5 para a França. De novo o Lessec, eu quero ver
quem pegar o Lessec ou a França, melhor dizendo, quem pegar a equipe da França agora nessas quartas de finais, tem que tomar muito cuidado com o Lessec, porque ele é muito bom com os pés. De novo fez um gol ontem, já havia feito 3, se não me engano, no último jogo, né? No último jogo já havia feito 3, agora faz mais um. E ainda tentou uma de cavadinha, quase fez. Enfim, é muito bom o Lessec mesmo com os pés. Moussa Sall teve a chance de fazer o gol para finalizar, porque a carta secreta da França foi star player, então o Moussa Sall pegou uma bola, teve a chance de fazer o gol porque estava sem goleiro, ele tentou, ele dominou, aí depois ele chutou nesse meio tempo, né, nesse grande intervalo que ele esperou, eu acho que foi o goleiro, né, foi o goleiro da Argentina, foi lá e bloqueou o chute, evitando o gol, né? Que daí mataria o jogo, né? A França faria mais 2 e valer 2, o gol do Moussa Sall. Mas enfim, de qualquer modo a França venceu. Olho nos franceses, tá? Olho nos franceses aí com o Michel Bastos de presidente. Eles querem muito título, tá certo? Então França também, segunda seleção de ontem a se classificar para as quartas de finais. E tivemos aí no último jogo do dia a seleção brasileira vencendo. Infelizmente não venceu, mas convenceu. Eu tô brincando, obviamente. A seleção brasileira vence e convence contra a Arábia Saudita. De verdade, galera, a gente tem que ser sincero. O Brasil, ele não foi o melhor do seu grupo, disparado foi a Espanha. A Espanha foi o melhor do seu grupo, foi mais competente, venceu o jogo do Brasil, venceu os outros 2 jogos, mereceu passar. Mas aqui a gente tem que também ter o conhecimento de que o Brasil deu muita sorte nesse Last Chance, tá? Porque o Brasil poderia ter pegado qualquer outro adversário, qualquer outra seleção seria mais difícil que a Arábia Saudita. A Argentina, a França, a Holanda ou Estados Unidos, todas essas 4 seleções seriam mais difíceis que a Arábia Saudita. A Arábia Saudita venceu o México, é um grande mérito que eles têm, mas eu posso afirmar aqui para vocês que se tiver mais 10 jogos, eu acho que a Arábia Saudita não vence mais nenhum do México. Foi um acaso realmente. A seleção da Arábia Saudita não é uma seleção horrorosa, não. Tem o Nawaf, tem o Abdullah, tem bons jogadores. O Abdullah, que era até o momento antes do jogo do Gabriel ali, o artilheiro da Kings World Cup Nation, né, o artilheiro da Copa do Mundo com 8 gols. Então, assim, muito porque pegou a Índia também, mas isso não vem ao caso. A seleção do Brasil não pegou a pior seleção da Copa, né? Não pegou, mas a pior do Last Chance pegou. Mas fez o que tinha que ser feito, fez o que era o dever do Brasil. O Brasil que esteve eliminado durante 5 segundos, né, naquele jogo contra o Qatar, esteve eliminado da Copa, conseguiu essa sobrevida, assim, absurdo que o Brasil faz. Está vivo, né, estar vivo é o mais importante. Enfim, grande atuação aí dele, Lipão. Finalmente o Lipão jogou muito bem. O Lipão jogou bem. Esse novo modo que o Dudu tá escalando o time já para sair jogando, sai jogando o Lelete. De novo ele faz isso, né? Sai jogando o Lelete com o Vitão. Muito bom, tá? Tem que sair jogando o Lelete, galera. Dessa vez, perdão, saiu o Lipão, tá? Saiu o Lipão, mas enfim, vocês entenderam. É o Lelete ou o Lipão que sai jogando com o Vitão. Mas eu, na minha opinião, ainda é melhor sair o Lelete do que o Lipão. Eu acho o Lelete mais habilidoso, até às vezes mais que o Kelvin em alguns momentos, né? Mas enfim. E o Apoca, eu vi um vídeo do Apoca falando sobre isso. Eu vi um vídeo mesmo que o Lelete e o Lipão estão mais confiantes no início do jogo, porque eles começam jogando na fúria, como se fosse na fúria, com o Vitão de goleiro, e o Vitão assumiu a titularidade. O Exaú começou a titular ali, mas realmente o, o Vitão assumiu a posição, ele pegou de volta essa posição de titular por merecimento, tá pegando muito, fez gol ontem, enfim. Vitão muito bem, merece o titular do Brasil, merece o goleiro titular. E o Lelete e o Lipão, galera, tanto faz qual que entra na votação ali, mas assim, quem entra vai dar muito quando o recado. O Lipão foi bem ontem, foi muito bem, deu assistência pro gol do Kelvin, se não me engano ele tem 2 assistências, né? Ele dá uma assistência pro Lelete e outra perdão, ele dá uma assistência pro Vitão, né, que é o primeiro gol, e depois uma pro Kelvin. O Canova também dá uma assistência pro Lipão, enfim. O Brasil jogou muito bem ontem, jogou muito unido, um time mesmo. O Dedo tá jogando demais, o Canhoto tá jogando com uma vontade assim, Dendele mesmo, sabe? Quem sabe o que é Dendele mesmo? O Canhoto tá jogando muito, garra, força, vontade, dá carrinho, tira a bola, comemora, assim, muito bom. Tivemos aí o Chris Guedes, né, batendo o pênalti presidente. Ele tentou cavar, acabou errando, mas naquele momento já tava 3-0 pro Brasil. O Brasil abriu 3-0, chamou o pênalti presidente. Eu acho que, obviamente, sendo contra a Arábia, eu não vou julgar aqui o Chris por ter batido o pênalti de uma forma displicente, claro, ele tentou cavar e tudo mais. Bate bem pênalti, o Chris bate bem. Mas assim, Chris Guedes, estava 3-0 pro Brasil.
contra a Arábia Saudita. Eu acho que se tiver 3-0 contra uma Espanha, contra qualquer outra seleção, México, França, Itália, qualquer outra seleção, não dá pra dar essa brincadeira, tem que chutar sério. Mas contra a Arábia Saudita, todo mundo já sabia que o Brasil era favorito. A partir do momento que o Brasil sai do escalonado com 3-0, o jogo fica muito mais tranquilo. Então o Chris Guedes tenta cavar, acaba errando, joga pra fora, mas o que importa é que tivemos hat-trick do Lipão, perdão, e vitória do Brasil 7-1. Também destacar mais um MVP pro Kelvin, só que esse MVP até o Kelvin mesmo fala que ele não mereceu e que o MVP tinha sido dado pro Lipão, né, que jogou muito, mas o Kelvin fez um gol, deu uma assistência, não jogou mal, claro, mas realmente o Lipão jogou melhor. Na minha opinião, o MVP do último jogo do Brasil, já da fase de grupos ali, contra o Qatar, tinha que ser dado pro Dedo. Aí beleza, dá pro Kelvin, o Kelvin beleza. Mas agora contra a Arábia Saudita também acho que o Lipão merecia, mas enfim, o K9 está na votação, a G3X tem um público muito forte, o Gaules tem um público muito forte, sempre vai votar no Kelvin, então o Kelvin dificilmente vai perder. Mas enfim, legal, Kelvin também admite isso, que sabe, né, todo mundo, mas todo mundo tá unido, todo mundo sabe, o Brasil tá muito unido, quer muito esse título, faltam apenas 3 jogos agora. E galera, também falando aqui da questão do Kelvin, né? Porque o Kelvin falou que ele não tá feliz, mas assim, não dá para tirar do contexto que o Kelvin não tá feliz com a seleção brasileira, porque ele não tá acostumado a não jogar o X1, ele não tá acostumado a sair jogando, ele não tá saindo mais jogando, mas assim, eu acho que, como eu disse, agora eu volto porque o Apoca falou. O Apoca falou isso e é verdade. O Kelvin, isso foi win-win, né? Vitória pro Dudu. A decisão do Dudu foi corretíssima. Por isso que é um técnico vencedor como é na Fúria, tricampeão o ano passado. Assim, o que aconteceu? O Dudu saiu jogando com Lipão e Lelete, ou tanto faz, Lelete ou Lipão, assim, e Vitor Hugo no gol, dá confiança pro Lipão e pro Lelete jogarem, dá confiança. É o jeito que eles saem jogando na Fúria, dá confiança para eles. E aí entra o Kelvin ali no escalonado, no 4x4, entra o Kelvin com uma vontade de ganhar, uma garra muito grande. O Kelvin entra com essa vontade de mostrar, fazer gol, querer muito. Então foi vitória, win-win pro Dudu. Uma decisão muito interessante. O Brasil está nas quartas de finais. Ontem daí tivemos o sorteio, obviamente, mas enfim, deixaram nós chegar e esses foram os resultados de ontem. Só errei o resultado da Argentina, né? Nossos palpites, né? No palpitômetro, eu só errei o resultado da Argentina. Falei que os Estados Unidos ganharia, os Estados Unidos venceu. Falei que a Argentina ganharia, a Argentina acabou perdendo. E falei que o Brasil venceria, o Brasil venceu. Tá certo? Deixaram nós chegar, o gigante acordou e vai brigar pelo título. Essa frase já tá manjada, obviamente, mas assim, deixaram nós chegar, galera. Como eu havia falado, o Brasil foi eliminado 4, 5 segundos contra o Qatar aquele jogo. Teve aquela bola do goleirão também, que ele chuta, ela pinga dentro da pequena área e sai. Assim, teve muita magia aquele dia. O Brasil não ia ser eliminado na segunda rodada, na fase de grupos, em casa, no Mundial, que é o atual campeão. Não ia. Então, deixaram o Brasil chegar, o gigante acordou e tá muito motivado nessa briga pelo título, tá certo? Então ontem, galera, depois dos jogos, né, finalizando os jogos, também tivemos o sorteio das quartas de finais e o chaveamento, né? Tivemos o sorteio das quartas de finais e o chaveamento. Diego Tardelli junto com o presidente do Qatar fizeram o sorteio, né? E no sorteio eles sortearam Brasil e Itália. Assim, complicado, tá? Seria, obviamente, as equipes do Leste Chance contra os primeiros colocados. Aí terá um duelo de primeiro contra primeiro, né? Porque não fecha os números. Mas enfim, complicado esse duelo, hein? Duelo difícil. Acho que o Brasil tem total condições de vencer a seleção da Itália, mas é um jogo muito difícil. Obviamente, o jogo mais difícil do Brasil daqui para frente. O Brasil não pode escolher adversário em nada, tá? Não dá para escolher adversário em nada. Acho que o Brasil também caiu numa chave muito ruim, mas isso é um detalhe. O Brasil caiu aqui na chave, galera, que eu também mostro para vocês, caiu na chave de México e França. Então também acho que caiu numa chave muito ruim, uma chave que tem seleções muito fortes, que é México e França. Do lado da Espanha, eu acho que realmente a Espanha, não vou falar que a Espanha já está na final, mas ela realmente pegou seleções em tese, né, um chaveamento mais fácil. Óbvio que nada é fácil, a seleção da Espanha vai enfrentar outras grandes seleções, mas ela vai pegar os Estados Unidos nas quartas e talvez pegue um Chile ou Alemanha na semifinal. Então, querendo ou não, o lado da Espanha, entre aspas, está mais de boa, né? Mesmo comparado com o do Brasil. O Brasil vai pegar a seleção da Itália, que está invicta, venceu todos os jogos, Perotti, o Kelvin italiano, o Perotti
craque de bola, joga na Itália. Depois vai pegar uma França ou o México, caso passe da Itália. México semifinalista da última Nations, só perdeu pro Brasil. E França que tá jogando muito essa Nation, tem Kings League France. Então assim, complicado, mas vamos ter fé que vamos ser campeões, tá certo? Então galera, jogos de hoje todos do lado da chave do Brasil, né? Então a gente já saberá quem serão os semifinalistas do lado esquerdo da chave. Primeiro jogo do dia, México e França, são apenas 2 jogos hoje, na terça, tá? Dia 13 de janeiro, 2 jogos, e amanhã, quarta-feira, outros 2 jogos do outro lado da chave, né? Espanha, Estados Unidos, Alemanha e Chile serão os confrontos de amanhã. Assim, um jogo difícil aqui, acho um jogo muito parelho. A seleção mexicana, quando teve um adversário minimamente bom, que sabe jogar bola, com todo respeito à Indonésia e Índia, que não puderam fazer isso, o México perdeu. Eu acho que o México, obviamente, precisa de um desafio muito maior. E ele já é agora nas quartas finais. O México vai pegar uma França sem, ter tido um grande desafio. Porque quando pegou a Arábia, perdeu para a Arábia de 4-3. Então vai pegar uma França que enfrentou pedreiras atrás de pedreiras. Teve jogo muito difícil ontem contra a Argentina. Enfim, a França é uma equipe chata de se enfrentar. Eu acho que o México vai ter muito trabalho. E vou aqui, galera, falar para vocês, na minha opinião, vence a França, tá? Eu acredito em vitória da França. Sei que o México é uma seleção muito forte, muito boa, mas assim, eu vou de vitória da França por um contexto forte do que a França vem fazendo nessa Nations, tá? Vou desconsiderar a Nations passada. A França tomou de 12 da Itália, né? Tomou de 8 da Itália. Assim, foi 8 ou 12, agora eu nem me lembro mais, teve tantas outras goleadas, mas se eu não me engano foi 8-0, né? Foi 8-0 para a Itália, posso estar enganado, me corrija se eu estiver errado, mas a França se recuperou daquilo. Vai ser um jogo, galera, de que 2 seleções boas, 2 seleções fortes, mas o México ainda não me mostrou que é capaz. No jogo contra a Arábia Saudita eles acabaram perdendo, então vamos ver daqui para frente. Apesar das 2 goleadas, eu vou de vitória da França, tá? Eu acho que eu vou ser um dos únicos que vou palpitar isso. E depois às 7 horas, né, às 19 horas, teremos México, não é possível, você me confundo, Itália e Brasil. Teremos a seleção da Itália contra a seleção brasileira. Olha, galera, jogo difícil, como eu disse, tem Perrotti do outro lado, tem bons jogadores. A seleção da Itália é uma seleção muito boa, mas do Brasil vem para vencer. Apoio da torcida, vai ser um caldeirão a arena hoje, vai estar lotado. O Brasil vem para vencer. Eu confio muito na vitória do Brasil, confio muito em Kelvin, Lelete, Lipão, Dedo, confio em Tom, confio em todo mundo. Pode ter certeza que o Brasil vai fazer um grande jogo e, se Deus quiser, a gente vai sair dali com a vitória, beleza? Brasil contra a Itália, então, na minha opinião, seremos semifinalistas hoje, tá certo? Então vamos aqui pro nosso palpitômetro. México e França, como eu disse, eu vou de vitória da França. Eu acho que vou fugir do padrão, vou de vitória da França. Itália e Brasil, vou de vitória do Brasil. Vou confiar no Brasil pra gente seguir sonhando com o bicampeonato, tá certo? Vamos seguir sonhando com o bicampeonato mundial. Então, hoje, às 7 horas, 19 horas, Itália e Brasil valendo vaga para a semifinal. Grande jogo, jogo muito difícil. Pode ter certeza que pro lado da Itália eles não queriam esse confronto. Então a gente vai pra cima. Vamos confiar que a gente será campeão, beleza, galera? Então, a partir das 6 horas começam os jogos, né? Teremos México e França, muito importante também porque é do chaveamento do Brasil. Então, se o Brasil, caso o Brasil passe, ele enfrentará alguma dessas equipes na semifinal, alguma dessas seleções na semifinal. E os jogos, obviamente, ocorrem nos canais dos presidentes, né? A transmissão, Casé TV e Kings League Brasil no YouTube, tá certo, galera? Então, essas informações eu tirei lá do Insta da Kings League e da Kings League Brasil, né, da Kings League World, da Kings League BR. Então sigam eles lá também para ficar por dentro de qualquer outra novidade, tá certo? Deixaram nós chegar, o gigante acordou e vai brigar pelo título. Todo mundo às 6 horas, obviamente, para acompanhar México e França, mas às 7 horas em peso para assistir Brasil e Itália. O Brasil em busca do bicampeonato mundial, em busca da semifinal aí. Vambora, que a gente será campeão, tá certo? Esse é o vídeo, galera, espero que você tenha gostado. Se você gostou, já sabe, deixa o like, se inscreva no canal, comenta aí o que você está achando do nosso podcast também, se você está gostando, que tem alguma coisa para melhorar, isso, o que você está achando aqui nos World Cup Nations e se o Brasil realmente melhorou e está confiante pro jogo de hoje, beleza? Então vambora, Brasil, todo mundo torcendo, vamos aí trazer esse título para casa, né? Deixar ele em casa, porque além de tudo, essa Nations está sendo aqui no Brasil, então vamos aproveitar e torcer muito, tá certo? Eu vou nessa, galera, valeu, falou e fui!